É, hoje recebemos aqui um velho amigo do canal José Neumann Pinto no YouTube, aqui na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, no Dois Dedos de Prosa, a respeito. A respeito de quê, seu Flávio? Pois é, parece que é a respeito de um livro que eu escrevi, umas bobagens, mas que, enfim, nos remete aí aos belíssimos e saudosos anos 60 e 70. É um livro que eu contei algumas histórias de papai, e aí eu peguei uma carona e fui botando Quem é histórias papai? Quem minhas. é papai? Quem é papai? Papai Olha a é o pergunta Flávio óbvia. Cavalcante. Papai é o Flávio Cavalcante, aquele personagem fantástico da história da televisão brasileira, um jornalista e comunicador muito bom. Enfim, ele tinha várias características próprias, era um homem muito positivo, muito correto, muito corajoso, falava as coisas que pensava, criticava aquilo que achava que devia criticar, comprou muitos amigos e comprou muitos inimigos, muitos adversários que não gostavam dele, do estilo. Mas é o meu pai, era uma figura. E o papai tinha duas. Flávio Cavalcante eram duas pessoas. Era o Flávio Cavalcante, comunicador, que o grande público conheceu, e o Flávio Cavalcante, cidadão, homem de família e tal, que era uma pessoa encantadora. E o livro tenta contar um pouco dessas histórias, mostrar esse lado dele. Mostra a Já capa. haviam dois. Hein? Mostra a A capa. capa, a capa, a capa está aqui, ó. A capa está aqui. Senhor TV, A Vida com Meu Pai, Flávio Pois Cavalcante. é, Você pois é é. esse guri aí, você é esse guri aí. Exatamente. Eu esse guri aí fazendo uma entrevista a ele com 5 ou 6 anos de idade. Ele pegou o microfone, ele estava trabalhando e falou: agora você vai fazer uma entrevista, Flavinho. E eu me lembro bem que a pergunta que eu fiz, que ele achou espetacular, foi: perguntei a ele assim, pai, o que é o amor? Olha que coisa maluca, um menino de 4, 5 anos perguntar isso, mas eu perguntei. Aí ele olhou para mim e disse assim, você. E é isso aí. Aí eu escolhi essa E, e capa. essa, e essa, e Hein? esse topetezinho, foi Dona Belinha que arrumou para você aparecer na entrevista? Eu Não? acho que sim. Eu acho que sim. Na época, se toda criança na época tinha que ter esse tupete e Até hoje. fixado por É. Gumex, tá? Hoje não tem mais Gumex, mas hoje, por Pois exemplo, é. eu tenho um filho, eu tenho 71 anos e um filho de 3. E o meu filho usa esse tupetinho aí. A mãe faz. É, é isso aí. É isso aí. Você E sabe, então ele disse que o amor era você, é isso? E ele falou, falou: falou, o que é o falou. amor? O amor é você. Amor é você, pô. Então eu Bom, me senti tira o livro, fantástico tira o livro, respondendo. tira o livro, Né? tira o Por livro. outro Nós lado, vamos falar. Agora, não, tira o livro, fica você na frente agora. Você tá, na tá. frente. Não, você. Ok, Vamos ok, começar ok. agora. Tá. Escuta, esse nome, Flávio, pesou na tua vida? Um nome, Flávio Cavalcante, um tremendo Pesa, comunicador, um sucesso. Isso pesa, pesou, pesa. não? Pesou bastante, bastante. Você foi convocado aí a ser um sucesso como ele foi, é isso? Não, não sei, não. Eu resolvi. O que eu fiz foi fugir da tentativa de fazer sucesso, porque achava que a concorrência era gigantesca. Então, eu me meti no meio de publicitário, porque eu não queria ser o filho de Flávio Cavalcante fazendo programa de televisão. Certamente eu não faria igual a ele, não faria melhor do que ele, e seria até um pastiche, seria uma cópia. Enfim, então é isso. Ele me ajudou muito, porque também ele achava que a minha inclinação não era o vídeo, eu ficava muito sem graça, perdia a espontaneidade que ele tinha e que as pessoas precisam ter para estar na frente do vídeo. E aí eu construí essa carreira, foi legal, e fui para Block, depois de trabalhar com ele 6 anos, e foi uma coisa maravilhosa, porque nós separávamos, ele mais do que eu, muito a ideia do filho e vamos chamar, do executivo. Tá? Não tinha nada que ver. Ele me tratava de uma maneira X como filho, carinhoso, dando conselhos e blá, 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 e me tratava como executivo contratado dele. Então, cobrando muitas coisas e tal. E é isso, a gente
nós acabamos virando cúmplices. Nós ficamos tão ligados, fora o aspecto amoroso e paternal ou filial, nós ficamos ligados mesmo, nós éramos amigos. E isso é uma das coisas que eu tenho uma melhor lembrança e muita saudade. Nós éramos amigos. Há quantos anos morreu seu pai, Flávio? Foi em 86. Aí temos que fazer a conta, mas lá se vão. 86, quase 14 mais 22. 36 anos. 36 anos. É muito tempo. E ele morreu muito cedo. Ele morreu com 63 anos. É muito pouco. Eu estou com 71. Eu sou, acho, da tua idade. Você é da minha idade e ele morreu. Eu nasci em 50. Ele morreu 4 anos à frente do meu pai. Meu pai morreu com 59 anos e 11 meses de um infarto. Meu pai era diabético. E eu passei anos lidando com a expectativa de morrer antes dos 60. No dia que eu completei 60, eu fui analista, a analista abriu a porta e disse: hoje não era o dia do seu enterro? Pois é, você sabe que eu tinha esse grilo também, que eu ia morrer também aos 63 anos, porque minha mãe, que era um ano mais moça do que ele, do que o papai, morreu aos 63 também, um ano depois. Mas a mamãe tinha problemas circulatórios. Mas a expectativa de vocês é que ela morresse antes dele. Você diz isso no livro. Exatamente, porque ela tinha problemas circulatórios gravíssimos. A mãe dela, minha avó, vovó Amaí, teve esses problemas, morreu muito cedo, morreu com 56 anos de derrame cerebral. Mamãe teve 2 derrames antes de falecer, bem antes de falecer. Num, ela perdeu uma visão, uma vista, e o outro ela ficou com um ouvido comprometido, ela ficou surda de um ouvido. Ela tinha uma fragilidade enorme, não podia pegar sol, não podia pegar sol. Mamãe ficava sempre recolhida dentro de casa e se abraçando a livros. Ela foi talvez a maior leitora, mais profusa leitora que eu conheci na minha vida. E isso aqui atrás, essa estante atrás, é uma homenagem a ela também. Porque você teve uma irmã, mas ela também morreu, né, sua irmã? Eu tenho 2 irmãs, que tinha 2 irmãs. A Marzinha, que é a mais velha, 1 ano do que eu, está bem, graças a Deus, curtindo o marido e os netos. E a Fernandinha, que era a caçula. Caçula 1 ano menos do que a gente, que mamãe resolveu fazer produção em série e fez. Uma nasceu em 49, outra em 50, que fui eu, e 51, que foi a Nanda. A Nandinha, com a história do cigarro, aquela história que todo mundo sabe. Eu também perdi um irmão para o cigarro, médico. Pois é. Com 50 e poucos anos. Ela fez um efizema pulmonar brabíssimo e não resistiu. A Nandinha foi embora muito cedo. Tem 4, 5 anos que ela faleceu. Meu irmão médico morreu de efizema e câncer no pulmão. Quer dizer, o cigarro fez dele gato e sapato. Mas olha aqui, essa história aí. Eu era televizinho quando eu conheci teu pai. Um instante, maestro. Um instante, maestro. E aí eu conheci o teu pai, conheci o Sérgio Bittencourt, a Márcia de Windsor, né? O Zé Fernandes. Ninguém fala mais nessa gente. Erlon Chaves. Era uma turma muito boa. E uma das juradas, que teve uma temporada de jurada lá, faleceu hoje, infelizmente. Danusa Leão. A Danusa Leão, que participou também. Esse programa está indo ao ar no domingo, mas nós gravamos aqui na quinta-feira, o dia em que você gravou com ela? Não, digo, você e eu gravamos isso aqui na quinta-feira. Isso. No dia Exatamente. que a Danusa morreu. Danusa, que foi mulher do Samuel Weiner, e que foi mulher de um querido amigo meu, o Renato Machado, que era editor internacional do Jornal do Brasil e depois foi para a Rede Globo. Profundo conhecedor de vinho. Isso, Eu era televizinho, menino, 14, 15 anos, e o Flávio Cavalcante era meu ídolo, porque, por exemplo, naquele conflito dele com o Sérgio Ricardo, eu achava aquela música, Beto Bom de Bola, uma coisa muito próxima de outra palavra, que você trocando L por ST. E o Sérgio ficou bravo, porque o Flávio levou para o programa, ele cantou a música, e o Flávio disse
mais ou menos isso que eu acho da música do Sérgio. Mas antes disso, eu queria falar do John Kennedy, rapaz. Eu não rapaz, sabia que pois teu é. pai tinha feito esse feito histórico, entrevistou John Kennedy com Foi. versão do Murilo Neri, com aquela bela Pois é. voz. O Murilo tinha um vozeirão lindo e É, tal, e falava o inglês perfeito, inglês americanizado, perfeito, é, aprendido no Cais do Porto, Rio de Janeiro. O, é. o Murilo ia para lá, isso é uma história fantástica. O Murilo ia para o Cais do Porto com 17, 18 anos para conversar com os marinheiros ou os turistas americanos que chegavam aqui. Ele se colocava como guia para a finalidade, o objetivo era aprender inglês. Quando o papai foi para os Estados Unidos fazer um curso na CBS, um curso rápido de televisão, ele estava lá em Nova York e tal, e achou aquele curso muito chato, achava que não estava acrescentando nada à vida dele, e ele disse assim, vamos para Washington, eu vou entrevistar o Kennedy. E foi, entrevistou, e eu conto no livro a história, o porquê, porque o importante não é a entrevista não tem muita relevância em si, o que ele disse e tal, foi mais um oba-oba, Brasil, estamos aí, o Kennedy fez um charme com o Brasil e ponto. Não, e Mas... fez propaganda da Aliança para o Progresso, né? Na Isso, entrevista que ele estava exatamente. lançando a Aliança para o Progresso. Exatamente. E eu, como menino sertanejo, a Aliança para o Progresso era uma realidade na minha vida, verdade. aquele leite distribuído pelos americanos. Tá? E o Mas eu foi não sabia dessa entrevista. Fiquei sabendo pelo seu livro. Pois é, essa entrevista marcou. O problema é o seguinte: nós estávamos em 62, não tinha rede nacional de televisão. Esse programa foi exibido apenas no Rio de Janeiro, na TV Rio, num programa chamado Noite de Gala, que era o programa do velho Abraão Medina, pai do Roberto e do ex-deputado Rubem Medina. Ele tinha esse programa Noite de Gala para vender aparelho de televisão. Ele tinha uma rede de lojas, Rei da Voz, aqui no Rio. Então o programa foi exibido ali. Por incrível e por tragicamente, essa fita sumiu, essa fita de gravação sumiu. Eu corri atrás dela muito intensamente, conversei, eu tinha um contato com um cônsul do Brasil lá nos Estados Unidos. Ele não acreditou que tinha essa entrevista acontecido. Falou, mas Flávio, você entrevistou quem? Teu pai? Isso não pode ter acontecido. Eu falei, pelo amor de Deus, dá uma olhada lá. Eu tinha expectativa e esperança de que lá nos acervos do Museu Kennedy, da Fundação John Kennedy, lá em Boston, tivesse uma cópia desse filme, mas não tinha. Tinha o áudio, apenas o áudio. Eles gravaram, não guardaram o filme, até porque isso não era uma coisa muito relevante para a história do Kennedy. Enfim, aí a gente conseguiu o áudio. Então, a gente tem o áudio e tem as fotos que estão no livro. E, enfim, teve um lancinho curioso ali da aliança dele, que ele estava sem aliança, e o papai foi instigado a fazer uma provocação com ele. Cadê a aliança? Separou da Jacqueline? Exatamente. Aí ele olhou assim o dedo, estava aquele dedo marcado por aliança, né? E vazio. Né? Eu falei, me esqueci. Ele tinha, cara. Aí me pediu lá um ajudante de ordem que fosse pegar a aliança. E uma das fotos curiosas que tem, está todo mundo olhando para os dedos dele, assim, na hora. O papai achou que ele era muito jovem, enfim, falou, pô, esse homem não pode ser presidente. Ele pensou, é muito jovem para ser presidente. E não foi um mau presidente. Tanto não foi que mataram ele. Mas para nós foi, porque você veja um filme aí, o dia que durou 20 anos, do Camilo e do Flávio Tavares, você vê a importância capital do Kennedy e do Johnson no golpe de 64 aqui no Brasil. Mas antes de falar do golpe, falar de uma figura de antes do golpe. Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante era o terror de Caxias. Andava com uma metralhadora chamada Lurdinha debaixo da capa. Foi interpretado pelo Zé Vilker no cinema. E o Flávio conseguiu, de surpresa, tirar a barba dele na entrevista em troca de pular de smoking na piscina. Né? Conta essa. Não, mas olha, ali não houve essa combinação. Isso era risco de vida, né? Era.
Mas o velho adorava correr esse tipo de risco. Não, a história é o seguinte: o Tenório, que era um político manhoso, matreiro, além de ser, enfim, meio gangster lá de Niterói, controlava todos o jogo do bicho e tal. O Tenório ligou para o papai e disse para ele que ele tinha, na casa dele, iria apresentar ao programa o verdadeiro assassino de um crime que ficou muito famoso aqui no Rio de Janeiro, o crime que o tenente Bandeira... Sacopã, da ladeira do Sacopã. Acompanhei em criança no Cruzeiro, as reportagens do Cruzeiro, do Tenente Bandeira, do Afrânio. Acompanhei no Cruzeiro. Aquele crime vendeu milhares de exemplares de revista Cruzeiro durante anos. E aí o Tenório disse que tinha o tal assassino e iria entregar no programa, dizendo que se eu não entregá-lo no ar e tal, alguém vai matar esse rapaz. Eu quero entregá-lo no ar, porque aí vai ter uma responsabilidade, as pessoas vão... Aí o vereador, obviamente, adorou a ideia, fechou e tal e tal. Quando chegou no dia da reportagem, que era uma segunda-feira, dia de noite de gala, estavam lá as câmeras sendo montadas, os links de micro-ondas e tal, quando o Tenório liga para o papai e diz: olha, Flávio, infelizmente eu dei fuga para o rapaz, porque eu sei... O pistoleiro sumiu! O pistoleiro sumiu! E aí acabou o motivo da reportagem. Só que o velho não tinha mais nada para fazer em substituição àquela matéria, e acabou indo para lá e ficou pensando assim: eu vou arrancar a barba desse Tenório Cavalcante. E aí ele usou esse método sensacional de encontrar um asilo. O cara era criativo. Ele foi na cidade de Caxias, aqui no estado do Rio, na Baixada, procurou lá num posto de gasolina e falou: sabe onde é que tem um asilo que alguém que atenda aí crianças pobres e tal? Tem um asilo do padre tal ali e tal. Ele foi lá, chegou para o padre tal e disse: padre, vem comigo na casa do Tenório, que o programa Noite de Gala e o Rei da Voz vai arrumar uma grana importante aí para sua instituição. O padre falou: Flávio, como é que é isso? Não, vamos deixa comigo. Eu venho comigo e pronto. E o padre, obviamente, foi em busca da grana, muito justa para ele receber. E aí o Tenório começou, a entrevista começou e o velho entrou nesse negócio da barba do Tenório, mas dizendo o seguinte: quer dizer, deputado, o senhor, se concordar em raspar a sua barba, essa instituição do padre tal e tal, aqui de Niterói, aí o Tenório: eu conheço bastante, ajudo bastante a instituição. Pois é, nós vamos dar uma grana, sei lá, tipo de hoje, 1 milhão de cruzeiros, 1 milhão de reais, se o senhor conseguir raspar, o senhor autorizar raspar a barba. O Tenório ficou indignado, se sentiu traído, porque isso, obviamente, manchava com a estrutura machista dele, que ninguém, o Tenório não tinha medo e tal, esse desafio, mas não tinha como evitar, porque eu não vou deixar de dar 1 milhão por causa de uma barba para um asilo de crianças abandonadas. E no ar! Não há. Não, claro, não há, de surpresa. Senão a entrevista não teria acontecido. As pessoas dizem: não, mas o Flávio era um cascateiro. Não, ele criava o mecanismo que as pessoas tinham que fazer o que ele estava pedindo. Bom, enfim, aí o Tenório raspou a barba, se sentindo humilhadíssimo, com razão, e isso tem fotos e tal, já está no livro. E aí, no final, ele resolveu fazer a vingança dele. Ele disse: Flávio, agora você já me humilhou em público e tal, e agora você vai fazer o seguinte: esse padre que está, esse barbeiro que está aqui, vai raspar a sua barba, e eu dou também essa mesma quantia em dinheiro que você vai dar para ele, eu dou para o padre se você tem que raspar a barba. Mas o papai raspar a cabeça, porque o velho não tinha barba, perdão, raspar o cabelo. Aí o papai falou: vou pensou rapidamente, ficar 3, 4 meses sem cabelo. Sem cabelo? Sem cabelo. Aí eu falei: não vou fazer isso. Ao estilo Will Brynner. Isso. Aí disse: não vou fazer isso, não. Tenório falou: então você vai dar tem que cair na piscina
de smoking tudo, que ele estava todo de smoking e tal, não sei o quê. Então, ele achou a opção bem melhor, deu o famoso mergulho na piscina, e isso provocou meio um estresse na noite do Rio de Janeiro. O Lacerda, que era amigo de papai, governador naquele momento, ligou porque aquilo ali era o estado do Rio, era diferente. Na época nós estávamos na Guanabara, o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. E o Lacerda ligou para o governador do estado do Rio e disse: olha, eu estou com medo do povo e tal, lá instigado pelo pessoal do Tenório, fazer uma maldade com o Flávio. Proteja o Flávio, senão eu vou aí com o meu pessoal, com a minha polícia, aí vou invadir teu estado para proteger o Flávio. Acabou a proteção, houve, o governador mandou lá proteger o velho, e aquela entrevista rendeu anos e anos e anos e anos. A curiosidade é que, 2 anos depois, quando o Pérez negociava com a Secretaria de Imprensa do Kennedy a entrevista lá, o secretário de imprensa disse no inglês, num português macarrônico, disse assim: Mr. Cavalcante, ainda bem que nosso presidente não have barba. Olha aqui, sabe que o Flávio era meu ídolo, pai, né? O filho mesmo? Meu amigo. O Flávio era meu ídolo, eu gostaria de ser o Flávio Cavalcante, né? Aquele negócio de quebrar disco ruim e tal. Mas me identifico nele até numa coisa. O Flávio Cavalcante espinafrou o Caetano Veloso por alegria. E eu espinafrei o Raul Seixas por Ouro de Touro. O nosso amigo Walter Silva Pica-Pau produziu um programa chamado Misturação, levou o Raul Seixas e ele cantou Ouro de Touro, e eu escrevi na Folha que aquilo era uma imitação de Bob. E aí me lembrei depois, quando eu fui ver ouvi o Caetano Veloso cantando Ouro de Touro, putz, mas eu era um babaca, né? Fui. Aí depois o Blota Júnior me levou para o programa com o Raul me tratou muito bem. A minha primeira mulher, pediatra, ajudou no parto da primeira filha dele, do Raul e tal. E aí eu me lembrei disso aí. Eu fiquei profundamente humilhado. Digo, eu sou um idiota, uma obra-prima dessa. E eu disse que era uma imitação. Não? O Flávio se arrependeu de alguma dessas coisas que ele fez, como o Beto Bom de Bola, do Sérgio Ricardo, ou Alegria, de Caetano Veloso, outra coisa qualquer, que ele tem espinafrado, quebrado o disco, que depois ele viu que era uma boa música ou não? Papai ele era muito vinculado musicalmente ao samba-canção. E tudo que era diferente de samba-canção, quando começou a Bossa Nova, ele já não gostava tanto, achava as letras pobres. A Bossa Nova não tinha importância as letras. Letra pobre? Vinícius de Moraes? Não, mas Nilton Mendonça? O Vinícius, como um poeta, é fantástico, mas as letras da Bossa Nova não são lá grandes coisas, um barquinho, não sei o quê. E o velho, então, ele não gostava. O velho era tradicionalista, o negócio dele era samba-canção. Ele fez, inclusive, um samba-canção que vive até hoje. Mania de você. Pelo interior, das manias. Dentre as manias. É gostar de você. Exatamente. Que teve algumas gravações muito boas. Mas olha aqui, o seu livro chama Senhor TV. Então ele nunca se arrependeu, sempre quebrou disso e ficou... Deixa eu te falar, o nome do livro não é meu, é do editor. Paulo Tadeu, da Matrix. Meu amigo. O nome que eu queria ter posto, e ele achou o nome muito grande e tal, era uma quase biografia ou duas. Era esse o livro que eu escolhi para mim. Eu gostava muito desse título, uma quase biografia ou duas. Então vamos à segunda. Vamos à segunda biografia. Porque quem me indicou o teu livro foi o Gutenberg Guarabira. Uma boa indicação, né, seu Flávio? Legal, Gutenberg Guarabira. Não, e aí o Gutenberg disse assim: não, o negócio não é o Flávio Cavalcante. O importante do livro do Flavinho é que ele conta os bastidores da política do Brasil real, no episódio das concessões de TV. E realmente, digamos, é uma segunda biografia no livro. É o Flavinho nos bastidores das concessões de TV do Brasil real, né?
Então, Pois é, você mas... participou da concessão da Manchete, Isso, da Rede Manchete, da isso, concessão do SBT. É isso? isso. Deixa eu Conta falar, aí. do SBT eu participei de obter algumas outras emissoras avulsas, porque quando houve a concorrência das redes, que a Manchete ganhou uma e o SBT ganhou outra concessão, eu estava na Manchete, portanto, ali eu não trabalhei nada pelo SBT. Mas logo depois que a Manchete ganhou a concorrência dela, da rede dela, o Silvio me convida com um salário então que eu considerava pornográfico para trabalhar para ele. E aí eu saí da Manchete, que era uma delícia de casa, mas pagava mal adoidado, e aí eu fui para o SBT. No SBT, o Silvio não tinha algumas emissoras aí em alguns estados brasileiros e não conseguia formar uma rede legal. Eu trabalhei ali, naquele momento, para obter algumas emissoras avulsas para ajudar a formar o que hoje chama-se SBT. Foi uma experiência maravilhosa e eu preciso chamar a atenção para você de um aspecto que pouca gente tem consciência disso. Aquelas redes de televisão, tanto da Manchete, da Bloco Editores, quanto do SBT, foram ganhas no amor, sem uma grana. Não teve ninguém comprou ninguém, ninguém deu dinheiro para Figueiredo, ninguém deu dinheiro para o ministro das Comunicações. O Figueiredo teve uma decisão passional. Ele gostava do Silvio Santos, gostava do seu Adolfo Bloch. Ponto final. E ele tinha um poder discriminatório. Hoje em dia, as concessões ainda passam pelo Congresso, ainda tem algumas amarras. Não pode ser dada assim tão rapidamente. Naquela época, a decisão era pessoal do presidente. Então, não adiantava. O Maluf, por exemplo, trabalhou com todo o direito muito para uma das concessões ir para o Edivaldo Alves da Silva, da Rádio Capital. O Maluf era muito ligado ao Edivaldo, e o Edivaldo disputava aquela concorrência. Mas não adiantava, porque o presidente quis dar a emissora e deu para quem ele quis, e sem grana. Isso, hoje em dia, é meio raro, viu? Pois é, na verdade, isso aí, essas concessões foram concedidas durante a ditadura militar. Sim, 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 O, sim. a ditadura militar é um dos temas do seu livro, e aí voltamos à primeira biografia. O seu pai, Flávio Cavalcante, foi muito acusado de ter sido um apoiador da ditadura militar. E aí também E ele há duas épocas, né, Flávio? é, Que você relata no livro. Duas épocas, o apoio e o abandono desse apoio. Né? é, Conta aí, conta para nós. Papai era muito amigo do Lacerda, ponto. Para o bem, para o mal. Ele adorava o Lacerda, achava o Lacerda o cara mais inteligente da política brasileira, culto para cachorro, e um tremendo de um governador de um estado, que era uma cidade-estado, que era da Guanabara. O Lacerda fez uma revolução no Rio de Janeiro, com o aterro do Flamengo, duplicação da Avenida Atlântica, enfim. O Lacerda fez o túnel Rebouças, ele fez uma revolução no Rio de Janeiro na área de educação. Ele criou dezenas de colégios públicos e tal, e tal. Sandra Cavalcante era a secretária de educação dele. Bom, dentro desse contexto... Peraí. Ok. Na água, não esqueça. Como é que é? Rio de Janeiro, água. Rio de Janeiro, cidade que me seduz. De dia falta água, de noite falta luz. Chegou Lacerda com o Guandu, né? Resolve o problema. E resolve o problema com o Guandu, que Lacerda, Carlos Frederico Werneck Lacerda, foi o maior governador de estado da história do Brasil. Pronto, é isso aí. E o papai era um entusiasta do Lacerda e seguiu com ele os passos que o levaram à Revolução. Sim, seguiu. O Lacerda se juntou ao Juscelino Kubitschek para dar um golpe e tirar o Jango Goulart. Para o bem ou para o mal, eles fizeram isso, sim, é verdade. Só que o combinado entre eles e os militares era que a eleição de 65, portanto, um ano depois, que estava agendada na Constituição, a eleição para presidente da República, em 65, haveria
Quer dizer, JK contra o Lacerda. E exatamente isso. E simplesmente os candidatos eram Juscelino e Carlos Lacerda. Teria sido uma eleição histórica nesse país, porque a personalidade, a simpatia e as histórias do Juscelino, né, depois de ter sido um presidente, o Brasil amava o Juscelino, com exceção do Lacerda, e por aí vai. Eles estavam prontos para essa. Quando o governo, 4, 5 meses depois, o governo da Revolução, lá, do Castelo Branco. Aliás, o Castelo foi atropelado nessa história. O Castelo ele queria passar o governo em 65 por uma eleição direta, mas os generais mais, enfim, mais linha ogros, dura, né? a linha dura. Impediram esse negócio. Aí o papai e o Lacerda se retiraram tanto que o Lacerda ficou caçado logo a seguir, quer dizer, e o velho ficou. Mas como o velho não era político, ele se voltou para dentro da televisão, dos programas dele, se usou a censura, ele foi muito censurado, ele passou 2 meses em casa porque a censura o proibiu de fazer programa de televisão. Enfim, ele sofreu muitas consequências de um regime que não era bem aquilo que ele queria. Isso aí, eu quero dizer que, infelizmente, nosso tempo acabou, mas você já tem muitos elementos para saber que é uma boa comprar esse. Mostra aí a capa do livro. Mostra, Flavinho. Mostra a capa do livro, Flavinho. Vamos lá, é o meu senhor TV. Mostra o topete aí, o teu topete aí, Flávio. Flávio Cavalcante Júnior é o do topete. O outro que não tem topete é o Flávio Cavalcante, que é o Senhor TV. Muito obrigado, Flávio. É uma honra ter você aqui no meu espaço. Obrigado ao Gutenberg Guarabira, que me indicou esse livro, ao Paulo Tadeu, que o editou. E olha, vamos voltar a conversar. Com certeza. Fala um pouquinho desse Brasil de hoje, tão difícil. Vamos. Tá bom. Um abraço. Flávio. Obrigado, irmão. Tchau.